Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Hoje nós estamos começando a coletiva um pouco mais cedo, no horário, 10h30. Bom, espero que todos já estejam a postos, né? Vamos começar, então, a divulgação das estatísticas do balanço de pagamentos do Brasil para o mês de fevereiro. Em fevereiro de 2023, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil foram deficitárias em 2,8 bilhões de dólares. Isso é uma redução no déficit em transações correntes comparado ao déficit de 4,2 bilhões de dólares de fevereiro de 2022. Com essa redução, o mês de fevereiro de 2023 representou o menor déficit para meses de fevereiro, né, desde 2017. Em 2017, em fevereiro de 2017, o déficit atingiu meio bilhão de dólares, mais exatamente 539 milhões. Lembrando que as transações correntes têm uma sazonalidade muito bem definida, né? Então nós fazemos em geral essa comparação com os mesmos meses de cada ano. E dessa forma, os 2,8 bilhões de dólares de déficit em fevereiro constitui o menor déficit para meses de fevereiro desde 2017. Né? Continuando com essa comparação, ainda nessa comparação de fevereiro de 2023 com fevereiro de 2022, nessa comparação interanual, houve, portanto, uma redução de 1,3 bilhão no déficit, que decorreu de dois fatores principais. Uma redução na conta de renda primária, que foi igualmente dividida entre lucros e dividendos e juros, ou seja, os principais componentes da renda primária, ambos, lucros e dividendos e a conta de juros, tiveram uma redução no seu déficit nessa comparação de fevereiro de 23 com fevereiro de 2022. E quando a gente estiver lá na tabela 4, nós vamos detalhar um pouco mais, né? Essa redução do déficit da conta de renda primária atingiu aí 1,7 bilhão nesse período. O segundo ponto foi a conta de serviço. Na conta de serviço teve uma redução no seu déficit de 0,8 bilhão, na comparação de fevereiro de 23 com fevereiro de 22, em função principalmente de uma queda, de uma redução no déficit na conta de transportes, ao mesmo tempo que houve um aumento no superávit na conta de outros serviços de negócio. Então, uma redução no déficit de uma conta, aumento no superávit de outra, ambas contribuíram para a redução no déficit total da conta de serviços. Por outro lado, também houve uma redução no superávit comercial do país na comparação dos fevereiros deste ano e do ano passado. Esse recuo de 1 bilhão foi devido a uma redução das exportações, que foi maior do que a redução de importações. As exportações, comparando fevereiro de 2023 com fevereiro de 2022, se reduziram em 9%, enquanto que as importações se reduziram em 5,4%. Um único comentário sobre as exportações: se vocês olharem as estatísticas que estão na tabela 2 da nota para a imprensa, que faz a conciliação entre as estatísticas de exportações e importações, ou seja, a balança comercial divulgada pela SESEX e a balança comercial no conceito do balanço de pagamentos, que tem algumas diferenças metodológicas, vocês vão ver que nas exportações nós tivemos um registro de exportações no âmbito do Repetro neste mês de fevereiro, coisa que não vinha acontecendo nos últimos meses, desde setembro. Então, mesmo com essa exportação no âmbito do Repetro de 856 milhões, houve uma redução de 9% nas exportações, uma redução maior do que a redução de 5,4% nas importações, e assim teve uma redução na balança comercial também. Isso contribui para
aumentar o déficit das transações correntes, mas esse efeito foi menor do que a redução nos déficits da conta de serviços e da conta de renda primária. Quando nós olhamos as transações correntes nos últimos 12 meses, né, o acumulado atingiu 54,4 bilhões, o que é equivalente a 2,78% do PIB, e esse valor se compara com um déficit de 46,8 bilhões, ocorrido até fevereiro, nos 12 meses até fevereiro de 2022, o que equivalia a 2,81% do PIB. Ou seja, quando a gente compara os 12 meses encerrados em fevereiro de 2022 com os 12 meses encerrados em fevereiro de 2023, nós tivemos um ligeiro aumento, né, no déficit em transações correntes, de 2,78% do PIB a 2,81% do PIB. Né? Então, ele aumentou quando a gente olha os valores em dólares correntes e ele se reduziu quando nós olhamos os valores como percentual do PIB. Né? No primeiro caso, né, em dólares correntes, passou de 46,8 bilhões para 54,4 bilhões, né, um ligeiro aumento. Quando a gente considera como percentual do PIB, passou de 2,81% para 2,78%, uma ligeira redução. Ou seja, não houve muita variação, né, no déficit corrente em 12 meses, comparado agora com o período anterior. Tem uma relativa estabilidade nisso. Passando para o outro destaque das transações correntes, do balanço de pagamentos no mês de fevereiro, os ingressos líquidos de investimento direto no país totalizaram 6,5 bilhões de dólares agora em fevereiro de 2023, e em fevereiro de 2022 nós tivemos ingressos muito elevados de 10,8 bilhões, ou seja, houve uma redução dos 10,8 bilhões observados em fevereiro de 2022 para 6,5 bilhões agora em fevereiro de 2023. Essa redução, se nós expressarmos em termos percentuais, ela chega próximo de 40%. Mas, de fato, ela se deve à elevada base de comparação lá de fevereiro de 2022. De qualquer maneira, né, esses 6,5 bilhões são menores, né, do que os resultados do ano passado e também menores do que o resultado de 2021. Então, se a gente fizer a mesma comparação com os meses de fevereiro, que nós fizemos para as transações correntes, esses 6,5 bilhões de dólares de IDP neste mês representaram o menor ingresso líquido de IDP para mês de fevereiro desde 2020. Né, fevereiro de 2020 foi o mês imediatamente antes, né, de a gente sentir o impacto da pandemia aqui no Brasil, mas no exterior já tinha esse impacto, então se reduziu muito os ingressos de IDP lá em fevereiro de 2020, atingiram 2,5 bilhões. Por outro lado, né, se nós olharmos os dados mais recentes disponíveis, né, no texto que acompanha esta nota para a imprensa, vocês podem ver as parciais dos ingressos líquidos de investimento direto no país até o dia 22 de março, essa parcial está em 9 bilhões de dólares, ou seja, permanecem ingressos elevados de investimento direto no país neste ano, embora fevereiro, na comparação com fevereiro do ano anterior, tenha tido uma redução, e volto a frisar, em função, né, da base de comparação bastante elevada de fevereiro do ano passado. Quando nós olhamos o investimento direto no país nos últimos 12 meses, esse IDP acumulado em 12 meses até fevereiro de 23 atingiu 88 bilhões de dólares, o que equivale a 4,5% do PIB brasileiro. E, se nós olharmos igualmente os últimos 12 meses encerrados em fevereiro de 2022, esse valor estava em 50,2 bilhões de dólares, ou 3% do PIB. Então, aqui, muito embora os 12 meses tenham tido uma redução na passagem de janeiro para fevereiro, quando a gente olha os 12 meses, os últimos 12 meses com os 12 meses anteriores, ainda há uma redução, uma elevação bastante significativa dos fluxos de investimento direto no país, que permanecem bastante maiores do que o déficit nas transações correntes, mostrando um financiamento bastante tranquilo e abundante para o déficit corrente do país.
Eu já comentei a tabela 2, né? Se nós observarmos a tabela 3, a gente pode olhar com um pouco mais de detalhes a evolução do resultado da conta de serviços, né? Eu já havia mencionado, teve uma redução, né, no déficit de serviços neste mês para 772 milhões de dólares, uma redução de 28% em relação ao resultado de fevereiro de 2022. Para explicar esse déficit de 772 milhões e principalmente a redução, né, no déficit que ocorreu na comparação interanual, acho que é relevante abordar 3 contas. A primeira delas, a conta de transportes, né, que responde por uma parcela significativa, né, do déficit na conta de serviços. O déficit na conta de transportes atingiu 2,2 bilhões neste mês de fevereiro de 2023, mas isso representou uma redução, né, de 32% nas despesas líquidas, né, causadas fundamentalmente pelas despesas brutas de transporte. Despesas brutas de transporte são aquelas custos, principalmente de fretes, né, ou de passagens, que são pagos por residentes no Brasil a não residentes no Brasil, que promovem essa transação, no caso de fretes, no transporte de mercadorias, no caso de passagem, geral a companhia aérea que faz o transporte, né? Nesses casos, no caso do transporte nesse mês, a redução principal foram nas despesas brutas, que refletem uma redução, né, dos preços internacionais de fretes, que tem sido observado já nos últimos meses, mas também uma redução nas quantidades, né? Com isso, a redução na conta de fretes é uma parte importante da redução das despesas totais de serviços nesse mês. Nós já havíamos mencionado, outro ponto outra conta são os outros serviços de negócio, que tiveram aumento, né, no superávit, o superávit chegou a 885, o aumento, né, desculpe, os outros serviços de negócio, o superávit chegou a 1,9 bilhão, 1 bilhão 856 milhões, tiveram um aumento, desculpe, o superávit na conta de outros serviços de negócio foi de 885 milhões no mês, né? No bimestre são aqueles 1,9 bilhões que eu havia mencionado, e esse serviço aconteceu um aumento de 66% no mês de fevereiro, na comparação com fevereiro de 2022, e também um aumento de 67% nesse caso no bimestre. Ou seja, nós temos visto na conta de outros serviços de negócio um aumento bastante significativo no superávit, não só nesse mês de janeiro, como também no bimestre. Como a conta é superavitária, quanto maior o superávit, mais ela contribui para a redução no déficit na conta de serviços como um todo. A terceira conta que eu gostaria de mencionar é a conta de viagens internacionais. A conta de viagens internacionais neste mês de fevereiro apresentou o que para mim foi uma surpresa na comparação com fevereiro de 2022, ou seja, houve uma redução no déficit na conta de viagens. Esse déficit foi de 445 milhões em fevereiro de 2022 e passou para 339 milhões agora em fevereiro de 2023. Isso representa uma queda de 24%. Aqui, então, a gente via na conta de viagens que essa conta ainda apresenta resultados abaixo, né, do pré-pandemia, mas também nós vimos na conta de viagens um crescimento, né, sempre nas comparações interanuais, um crescimento nesse déficit, mostrando que com a normalização das condições econômicas e sociais, sanitárias após a pandemia de Covid, né, essa conta estava caminhando para aumentar seus déficits, para, quem sabe, buscar os patamares que eram vistos antes da pandemia. Nesse mês de fevereiro de 2023, houve uma redução, né, no déficit, o que é visto como uma surpresa, mas se a gente olhar detalhadamente, desagregadamente, as receitas e as despesas, nós podemos identificar, né, quais foram as causas, né? A causa da redução do déficit na conta de viagens está nas receitas. As receitas com viagens internacionais
são aqueles recursos trazidos pelos turistas estrangeiros, mais precisamente os turistas não residentes no Brasil, que fazem a sua viagem para o Brasil por razões de turismo, negócios, o que seja, e esses recursos que eles trazem representam as receitas com viagens internacionais. No mês de fevereiro de 23, em relação a fevereiro de 2022, houve um aumento de 47% nessa rubrica, nas receitas de viagens. E isso pode ser associado ao fato de que nós tivemos, em fevereiro de 23, digamos assim, o primeiro carnaval na normalidade depois da pandemia de Covid-19. Né? Então, a plena normalização, todos os desfiles de carnaval, desfiles de blocos e tudo, a gente é de se esperar que tenham tido um aumento no turismo receptivo, né, nos estrangeiros que visitaram o país pelo carnaval, e com isso as receitas aumentaram. Né? Então, essa é a principal hipótese que parece explicar esse aumento das receitas, que foi bastante significativo, 47%. No caso das despesas, a gente pode olhar que elas continuaram, né, na sua trajetória de crescimento. As despesas aumentaram 8% neste mês de fevereiro de 23 em relação a fevereiro de 22. Elas continuam aumentando, mas apresentam uma desaceleração, ou seja, a cada mês elas crescem, a cada mês, né, na comparação com o mesmo mês do anterior, elas crescem menos. Então, esse conjunto, né, de informações acho que explica bem o desempenho da conta de viagens neste mês de fevereiro, né, ressaltando de novo que houve uma redução, né, no déficit na conta, revertendo a trajetória de crescimento, né, que vinha dos meses anteriores. E essa reversão é causada principalmente pelo aumento das receitas. Se nós passarmos para a tabela 4, na tabela 4 nós vamos ver o resultado, né, da renda primária, composta principalmente por juros e lucros e dividendos. Como nós já mencionamos, houve uma redução, né, significativa nessa conta. O déficit atingiu 3,4 bilhões agora em fevereiro de 2023, uma redução de 1,7 bilhão, né, uma redução de 1/3 nessa conta na comparação com fevereiro de 22. Como eu já adiantei, os responsáveis por essa redução foram igualmente divididos, né? Metade dessa redução aproximadamente ocorreu na conta de juros e a outra metade na conta de lucros e dividendos. Começando pela conta de juros, vocês podem ver essa rubrica no memorando que existe nessa tabela 4, a partir da linha 42, a conta de juros, em termos líquidos, reduziu 40%. Né? E para isso houve uma contribuição tanto do aumento das receitas quanto de redução das despesas. Começando pela parte das receitas de juros, houve um aumento nessas receitas, elas atingiram 665 milhões, um aumento de 43%, né, no mês, e esse aumento de receitas é causado principalmente, refletida principalmente no aumento da receita com a remuneração das reservas internacionais do país, e isso é causado pelo aumento nas taxas de juros internacionais. As reservas internacionais do país são investimentos extremamente líquidos e de curto prazo, então elas, a partir do aumento nas taxas de juros internacionais, elas são impactadas muito rapidamente e isso se reflete um aumento nas receitas com juros, né, para o país. O aumento nas receitas de juros, claro, reduz as despesas líquidas com juros. Mas também, quando a gente olha as despesas, houve uma redução na comparação de fevereiro de 23 com fevereiro de 22. Nesse caso, eu diria que é um impacto tópico, né, pontual, devido a uma elevada concentração de pagamento de juros das operações intercompanhia no mês de fevereiro de 2022. Né? Ou seja, enquanto que nas receitas a gente pode dizer que houve um aumento no conjunto de receitas devido ao aumento nas taxas de juros internacionais, quando a gente olha a despesa, ou seja, o que o país tem que pagar de juros sobre a sua dívida externa, é claro que também houve esse mesmo aumento nas taxas de juros internacionais. Mas prevaleceu neste mês, né, uma redução, especialmente nos empréstimos, nos juros das operações intercompanhia,
e passaram de 1,8 bilhão em fevereiro do ano passado para 1 bilhão em fevereiro deste ano. Ou seja, essa redução foi que teve o maior impacto para explicar a queda nas despesas de juros como um todo. Passando para a parte dos lucros e dividendos, nós também tivemos uma redução. Os lucros e dividendos eles somaram 2,9 bilhões em fevereiro de 22, se reduziram agora para 2,1 bilhões, uma redução de 839 milhões, ou 29%. E também aqui a gente tem tanto aumento nas receitas quanto queda nas despesas, né? Nesse caso, o aumento das receitas, as receitas com lucros e dividendos, se referem aos lucros obtidos pelas companhias brasileiras que atuam no exterior, né, e são empresas que atuam no exterior e são de propriedade de empresas brasileiras. Essa receita com lucros e dividendos, ela atingiu 2,1 bilhões de dólares agora em fevereiro de 2023. Esse é o maior resultado da série histórica do Banco Central para mês de fevereiro. Então, esse aumento de 15% nas receitas ajudou a reduzir as despesas líquidas. Mas também nas despesas, que são aqueles lucros oferidos por empresas estrangeiras no Brasil, teve uma ligeira redução, né, de 12%. Então, somando as duas coisas, teve uma redução mais significativa no conjunto das despesas líquidas com lucros e dividendos. Então, em relação à conta de renda primária, houve uma redução no déficit, que ajuda a explicar a redução no déficit das transações correntes como um todo. Ela foi igualmente distribuída entre os investimentos, entre os juros e os lucros e dividendos, e nos dois casos ocorreram no mês aumento de receitas e redução de despesas, o que acaba magnificando, né, o impacto da redução. Bom, com isso nós encerramos a apresentação das transações correntes, e aí eu passaria para a tabela 8, onde tem um pouco mais de detalhes sobre os investimentos diretos no país, o IDP. Como já mencionado, o IDP atingiu 6,5 bilhões de dólares em fevereiro de 2023, foi uma redução em relação aos 10,8 bilhões de fevereiro de 2022. E a gente tem, quando a gente separa por componentes, o investimento direto no país tem três componentes principais, né? Os novos ingressos em participação no capital, que é escrito na linha 12 da tabela 8, como participação no capital, exceto reinvestimento de lucros. Depois a gente tem os próprios reinvestimentos de lucros e as operações intercompanhia. Começando pelos novos ingressos em participação de capital, ocorreram ingressos líquidos de 1,3 bilhão agora em fevereiro de 2023, e essa foi a parcela que mais contribuiu para a redução, né, dos fluxos de IDP na comparação interanual, pois em fevereiro de 2022, que foi um resultado extremamente elevado, esses ingressos atingiram 8,4 bilhões. Quando nós olhamos os lucros reinvestidos, mesmo a gente tendo mencionado que teve uma queda nas despesas totais de lucro, a parte dessa despesa de lucro que foi reinvestido nessas empresas estrangeiras que atuam no Brasil, esse reinvestimento de lucros no mês foi estimado em 3,6 bilhões de dólares e teve praticamente estável em relação ao resultado observado em fevereiro de 2022, que é 3,9, uma ligeira redução na faixa de 300 milhões ou 7%. Já as operações intercompanhia, elas foram bastante responsáveis por um resultado maior, né, na comparação interanual, ou, se vocês quiserem, para evitar uma redução ainda maior dos fluxos de IDP. O resultado líquido das operações intercompanhia atingiu 1,6 bilhão de dólares em fevereiro de 2023, mas se a gente olhar o mesmo mês do ano anterior, fevereiro de 22, havia ocorrido uma amortização líquida, né? As operações intercompanhia são aquelas operações de dívida externa que tem numa ponta, na ponta brasileira e na ponta estrangeira, empresas que pertencem ao mesmo grupo empresarial. Então, embora sejam operações de empréstimos, emissões de títulos, créditos comerciais, qualquer forma de dívida externa, elas são trazidas, são consideradas como fluxos de investimento direto, porque elas têm características bastante próprias, já que tanto a parte credora quanto a parte devedora,
fazem parte do mesmo grupo empresarial. Então, por estratégia de negócio desses grupos, no ano passado, em fevereiro do ano passado, ocorreu uma quantidade maior de pagamentos, de amortizações, revelando saídas líquidas de 1,4 bilhão, e agora, em fevereiro deste ano, ocorreu o inverso, né? Maiores entradas, maiores concessões de novos empréstimos, que superaram as amortizações em 1,6 bilhão. Então, essa reversão ajuda a explicar também o nível do investimento direto ocorrido agora em fevereiro de 2023, esses 6,5 bilhões. Um outro comentário sobre os ingressos líquidos no país se refere aos investimentos em carteira no mercado doméstico. Esses investimentos em carteira no mercado doméstico são os fluxos de ações e fundos de investimento e aquelas operações de títulos de dívida, ou seja, tanto a renda fixa quanto a renda variável. Em fevereiro de 2023, esses ingressos foram positivos, em um pouco mais de $500 bilhão, 553 milhões, e foram divididos em 236 milhões de ingressos líquidos no mercado de ações e 317 milhões de ingressos líquidos no mercado de títulos de dívida. Uma coisa que se chama a atenção, as operações dos investimentos em carteira ou investimentos em portfólio no mercado doméstico são tipicamente operações mais voláteis e acabam alternando ingressos e saídas. Mas, neste caso, a gente observa que fevereiro de 2023 foi o 5º mês consecutivo de ingressos. Então, nós tivemos em outubro, novembro e dezembro do ano passado, e janeiro e fevereiro desse ano, todos esses meses apresentando ingressos líquidos dos investimentos em portfólio no país. Se nós considerarmos esses 5 meses seguidos, e eu repito, não houve a oscilação típica entre entradas e saídas, mas entradas líquidas em todos esses 5 meses, os ingressos líquidos de portfólio nesses 5 meses acumulam 15,6 bilhões de dólares, sendo 9,8 bilhões em ações e 5,8 bilhões em títulos de renda fixa. Por fim, um último comentário sobre as taxas de rolagem. As taxas de rolagem que representam a relação entre os novos desembolsos de operações de dívida externa de médio e longo prazo com os pagamentos ocorridos no mesmo mês dessa mesma dívida externa. A taxa de rolagem no mês de fevereiro atingiu 105%, mostrando que as empresas brasileiras conseguiram acessar o mercado internacional para rolar exatamente a mesma quantidade de recursos que estavam vencendo no mês. Isso mostra que o mercado internacional permanece aberto para as empresas brasileiras durante o mês de fevereiro, que conseguiram captar em termos macroeconômicos exatamente a mesma quantia que precisavam para cobrir as suas amortizações ocorridas no mês. No ano, também o cenário é o mesmo, em janeiro e fevereiro, né? Com 107% de taxa de rolagem. Com isso, eu devolvo a palavra para a Adriana e encerro a minha apresentação aqui e fico à disposição para perguntas que vocês possam ter. Adriana. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha no canto direito da tela e, quando chamado, por favor, se apresentar, nome e veículo que representa. Até o momento, ninguém, Fernando. Guardamos mais um pouquinho, né? Sim, claro. À disposição. Ando aqui. Ó, o Alex. É o Martelo, né? Que está aqui, Martelo. Bom dia, vocês me ouvem? Tudo bem? Sim. Fernando, bom dia, tudo bom? A gente está vendo desaceleração no déficit em conta corrente, desaceleração no investimento direto. Eu queria entender se isso tem a ver com o crescimento menor da economia. A economia crescendo menos, esses resultados tendem a ficar mais modestos também? É isso, obrigado. Bom, obrigado, Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Vou tratar da questão separadamente. Veja, a gente, eu diria que no caso das transações correntes, a gente pode dizer que tem uma
ligeira desaceleração no déficit em 12 meses. Eu estou olhando para os dados da tabela 13, se vocês quiserem me acompanhar, os dados estão lá. A gente observa que na tabela 13, a gente teve no começo ali do quarto trimestre de 2022, se a gente olhar os resultados acumulados em 12 meses, a gente teve déficits na faixa de 60 bilhões de dólares, né? Esse déficit se reduziu uns 10%, mais ou menos, né? Passando de 60 para 54, que é o número divulgado hoje. Então, teve uma redução mais ou menos de uns 10% no déficit em transações correntes, né? Embora ela não seja linear, né? Então, em novembro estava em 52, em dezembro subiu para 56, manteve 56 em janeiro, agora caiu para 54 em fevereiro, mas se a gente comparar com esse pico recente, com o maior déficit recente, lá 61,5, 60,6, né? Tem uma redução. Essa redução, por exemplo, a gente viu no dado desse mês que tem uma redução devido a uma redução das exportações. A redução das exportações de bens foi maior do que a redução das importações, né? Reduziram 9% as exportações e 5% as importações. Então, a gente deveria esperar que numa economia desacelerando, as importações se reduzissem mais, né? Porque a demanda interna por bens importados se reduziria, né? E esse efeito não deveria ser sentido nas exportações. O efeito nas exportações está mais vinculado ao desempenho da economia internacional. Então, esse é um primeiro ponto. No caso das despesas com serviços, né, a principal redução foi nas despesas com fretes, e aí a gente tem um impacto relevante da redução dos preços internacionais de fretes, né? A redução dos preços internacionais de fretes, ela me parece que está mais ligada à normalização das cadeias globais de produção ou cadeias globais de valor, né, que estavam com preços bastante elevados e, né, com a maior normalização da atividade econômica, a reabertura da China e tudo, elas tendem a reduzir esse preço. Então, essa parcela, se isso for verdade, essa parcela de redução, né, nos preços internacionais de frete, ela pode refletir também uma desaceleração da economia internacional, é claro, mas também tem um movimento de normalização aí. Tudo isso para dizer que, como você disse, uma redução no déficit em transações correntes é um movimento esperado por uma economia em desaceleração, correto? Mas eu acho que a gente tem alguns outros fatores que impactam essa análise hoje. A gente tem, se comparar entre aqueles 60, 61 bilhões do começo do quarto trimestre do ano passado para cá, nós temos 6 meses, né, com essa redução de 10% nos saldos, mas ainda tem alguns efeitos que não são propriamente sentido de uma desaceleração da atividade econômica doméstica, embora, enfim, se confirmando essa desaceleração, era de esperar menores déficits em transações correntes. Isso para a primeira parte. Em relação à segunda parte, os fluxos de investimento direto no país, né, eu acho que esse link que você fez talvez ele deve existir, mas é um pouco mais tênue, né? Tipicamente, os investimentos diretos no país buscam olhar uma perspectiva de médio prazo, pelo menos, ou de longo prazo, para um determinado setor na qual o investimento vai ser feito, mas também, claro, para a economia como um todo, em aspectos mais macroeconômicos. O impacto é menor nos fluxos de investimento direto se for percebida uma desaceleração, digamos assim, pontual de um ano específico e não da perspectiva de médio e longo prazo, né? Dessa forma, se nós olharmos os dados mais recentes, que estão na tabela 13, dos fluxos de investimento direto no país, nós vamos ver que esses fluxos foram muito fortes no final do ano passado e atingiram, né, o pico recente exatamente em janeiro, que foi o mês anterior ao que nós estamos divulgando agora. Em janeiro, esse resultado deu 92,3 bilhões e agora, em fevereiro, caiu para 88 bilhões, né? É claro que em dezembro fechou o ano com 90,6 bilhões, né, um valor também acima do de fevereiro, mas se nós olharmos os demais números para 2022, eles todos eram menores do que o que nós observamos agora. Então, no caso do investimento direto no país,
eu posso dizer que nós tivemos uma redução no fluxo acumulado em 12 meses, em função do resultado deste mês de fevereiro, mas eu ainda não caracterizaria como uma tendência de desaceleração nos fluxos de EDP, né? E teríamos que esperar mais divulgações, né? Por exemplo, se nós olharmos o resultado de março do ano passado, os ingressos atingiram 6,9 bilhões. E a parcial que nós divulgamos agora, para março de 2023, é de 9 bilhões. Suponha que esses resultados fossem assim, que o número de 23 de março feche em 9 contra 6,9, nós teríamos um crescimento no acumulado em 12 meses de uns 2,1 bilhões. Isso seria suficiente para fazer o fluxo acumulado em 12 meses voltar para 90, que é o mesmo patamar de dezembro do ano passado, né? Então, acho que no caso do EDP, eu acho que ainda é cedo para nós afirmarmos que já tem uma desaceleração em curso. Era isso, Adriano. Obrigado. Obrigada, Fernando. Martelo, não mais. Não tem mais ninguém, Fernando, para perguntar. Deixa eu dar só uma última olhadinha aqui. Acho que podemos encerrar, Fernando. Alguma consideração final? Não, perfeitamente, podemos encerrar. Só dizer que nós estamos à disposição. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que surja posteriormente, é só entrar em contato com a assessoria de imprensa do Banco Central. Ela encaminha para a gente as perguntas e a gente responde o mais rápido possível. Agradeço a todos a presença e convido para quarta-feira a coletiva da divulgação das estatísticas monetárias e de crédito, também às 10h30 da manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Até a próxima.